5. Os irmãos abram a palavra do Senhor em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20 apenas. Amós, capítulo 5, verso 18 ao 20. Com muita atenção, os irmãos vão ouvir a palavra de Deus e ainda com muita atenção, os irmãos vão ficar atentos à pregação desta palavra. Amós 5, verso 18 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. E como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhuma claridade? Amém. Nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. E nós suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, e fale conosco nesta manhã, Senhor, clareando a Tua palavra para nós. Aplica, Senhor, em nossas vidas toda a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero começar fazendo umas poucas perguntas aos irmãos, tendo em vista que a leitura que nós fizemos de Amós, desses 3 versículos, quase todo o texto é perguntas. Não sei se os irmãos observaram isso, mas no verso 18 existe uma pergunta, e no verso 20 existem 2 perguntas. Apenas o verso 19, o profeta coloca uma ilustração para mostrar como é que vai ser o dia do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos nesta manhã. O que é o dia do Senhor, irmãos? O que vai acontecer no dia do Senhor? Quantas vezes nós já vivemos o dia do Senhor? Essas 3 perguntas merecem uma boa reflexão de nossa parte, irmãos. Vejam bem. Quando o profeta Amós fala a Israel nesse contexto, fazendo referência ao dia do Senhor, ele não estava falando do sábado judaico, do dia do descanso, de hoje, do dia de hoje para nós, o domingo. Ele não estava falando do 4º mandamento, lembra-te de guardar o dia do Senhor para o santificar. Não era esse dia do Senhor que o profeta Amós se referia, irmãos. Se vocês observarem, poderão constatar que a palavra dia em nossas Bíblias vem com um D maiúsculo. Os tradutores optaram em colocar esse D maiúsculo para distinguir esse dia do dia do descanso, do dia do culto solene. Amós não estava falando do dia da congregação se reunir para adorar semanalmente, no 7º dia, como eles faziam naquele tempo. Mas ele estava falando de um grande dia do Senhor que se aproxima. E nós olhamos para Israel e contemplamos a maneira como Israel entendia esse dia, irmãos. Os israelitas, todos eles, tinham essa concepção de que haveria um dia do Senhor especial,
um dia da vinda do Senhor especial. E essa ideia, parece que eles começaram a trabalhar, a pensar nessa ideia, quando eles celebravam a festa das cabanas. E essa festa, ela era celebrada no Ano Novo. E ali nessa festa, o povo de Israel comemorava a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. Então, todo ano eles celebravam essa festa. E aquela vitória de Deus sobre os inimigos de Israel era um chamado Dia do Senhor, quando o Senhor veio e destruiu os nossos inimigos naquele dia. Então eles celebravam essas vitórias como sendo visitações de Deus para livrar Israel dos seus inimigos. E eles chamavam esses dias de Dia do Senhor. Eles também comemoravam a renovação da prosperidade em Israel. Quando a cidade, a nação estava em paz, quando a nação frutificava, os seus campos produziam, então eles comemoravam a Deus ainda nessa mesma ocasião. Também, irmãos, esse dia ele estava associado às guerras, que o Senhor intervinha para dar sempre a vitória a Israel. Esses dias de batalhas eram chamados o Dia de Yahvé. Então, quando Israel se colocava em posição de batalha com seus exércitos para guerrear contra uma nação estrangeira, eles diziam, é o Dia de Yahvé, porque Yahvé vai destruir os inimigos. Na mente dos israelitas, o dia do Senhor era um dia de bênção para eles. Era um dia muito aguardado, porque eles sabiam que eram o povo da aliança de Deus. Eles sabiam, irmãos, que eram o povo que Deus havia escolhido. Portanto, Deus iria cuidar deles. Deus não iria abandoná-los, mas Deus estaria sempre ali cuidando de Israel, guiando Israel, dando as vitórias para Israel. Portanto, era um dia aguardado, era um dia desejado para eles. Era um dia de vitória. Eles nunca, ouçam bem, eles nunca poderiam imaginar que esse dia que eles tanto desejavam seria um dia terrível para eles. Segundo a Bíblia, irmãos, nós também temos outras ideias sobre o dia do Senhor. Por exemplo, as Escrituras chamam o dia do Senhor o dia do juízo final, o grande dia do julgamento de todos os homens, descrito lá em Apocalipse, capítulo 20. Esse dia, o dia do trono branco, onde a Bíblia diz que o Senhor abrirá os livros. Esse dia é chamado o dia do Senhor também. Ainda as Escrituras chamam o dia do Senhor como um dia em que a própria nação de Israel seria julgada e receberia o castigo de Deus pelas mãos dos seus inimigos. Os profetas muitas vezes alertaram o povo de Deus que o dia do julgamento viria sobre eles, não falando daquele dia do julgamento final, mas o dia que Deus enviaria nações para subjugar Israel, Judá e o povo. Então, a Bíblia também diz que o dia do Senhor é o dia em que Deus vai enviar os exércitos contra o seu próprio povo para julgá-los ali pelos seus pecados. Na verdade, irmãos, no livro de Amós, o dia do Senhor que ele está falando aqui é o dia em que Deus enviaria a Assíria, uma outra nação, para destruí-los e levá-los aprisionados em cativeiro. Este era o dia do Senhor que Amós está retratando aqui. O grande e terrível dia do Senhor.
Essa ideia, irmãos, de dia do Senhor, ela deve sim chamar a nossa atenção. Primeiro, porque nós não devemos esperar o dia do Senhor apenas como o dia do julgamento final. Nós devemos entender que o dia do Senhor são aqueles dias em que o Senhor age sobre a terra de uma maneira mais dramática, mais drástica do que o que acontece habitualmente. São aqueles dias em que o Senhor mesmo vem na instrumentalidade de um outro povo, na instrumentalidade das forças da natureza, e julga uma nação, e abala um estado, uma cidade. Esses acontecimentos, na Bíblia, eles são descritos como dia do Senhor. Dia do Senhor. O dia do Senhor em Amós seria, portanto, aquele dia em que o próprio Deus passaria pela nação para destruí-la ou levá-la a viver uma grande calamidade. Nós temos visto isso hoje, na nossa era, e sempre aconteceu, desde a história do mundo. Nós temos visto, irmãos, para começar, em todas as Escrituras, se vocês olharem ainda para o livro de Êxodo, vocês vão ver que o Senhor diz, ainda quando os filhos de Israel estão presos no cativeiro do Egito, o Senhor diz: eis que à meia-noite eu passarei no meio de vós. Aquele era um dia do Senhor. Foi um dia em que o Senhor trouxe calamidade sobre o Egito, irmãos. Foi um dia em que todo primogênito que havia na terra do Egito conheceu a morte. Foi o dia em que os animais morreram. Esse era um terrível dia do Senhor. Um dia de julgamento parcial, mas um dia de julgamento de Deus. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém, a grande capital de Jerusalém, ela foi totalmente destruída pelo exército do Império Romano, sob as ordens de Tito. No ano 70, aquele general entrou com suas tropas e destruiu o templo do Senhor. E nunca mais, até hoje, nunca mais foi reconstruído, irmãos. A história diz que ele crucificou mais de 5.000 homens só num dia. Mais de 5.000 judeus foram pregados numa cruz, em várias cruzes, ao longo da estrada, para que todos conhecessem o poder do Império Romano e para que todos conhecessem o que acontece quando alguém desafia o grande Império Romano. Naquele dia, irmãos, Jesus diz que era o dia do Senhor. Era o dia da sua vinda em julgamento. As pessoas olham para Mateus 24 e interpretam aquele texto como sendo a segunda vinda de Cristo, a sua vinda final. Mas não é isso. Mateus 24 está retratando a vinda do Filho do Homem em julgamento contra Jerusalém, contra os judeus. Era o cálice dos judeus que Jesus disse que estava transbordando. E no ano 70 ele mesmo veio através do Império Romano para destruir Jerusalém, para aniquilar a cidade, os seus moradores. Mateus 24, a vinda do Filho do Homem. Seria uma vinda não física, as pessoas não iam ver Jesus Cristo, mas uma vinda em julgamento através das forças de Roma. O exílio de Israel por parte da Assíria, quando esta invadiu e matou milhares de israelitas, este era o dia do Senhor que Amós se referiu. Esse também era o dia em que o Senhor passaria no meio deles, como ele passou no meio do Egito. Olhe para Amós capítulo 5 e verso 17.
Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Mesma construção hebraica que se encontra lá, Deus falando com o Egito, dizendo que passará no meio deles. E aí no capítulo 18, Amós diz: esse é o dia do Senhor. É o dia da destruição, irmãos. É o dia do julgamento. Abram em Isaías, sem desmarcar Amós, mas abram em Isaías capítulo 2 e versículo 12, irmãos. E veja uma passagem que fala ainda sobre esse dia do Senhor. Isaías 2:12. O dia do Senhor descrito contra Israel. Capítulo 2, versículo 12. Diz a palavra de Deus: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O contexto mostra que Isaías está falando contra a nação de Israel, não contra o mundo inteiro, mas contra a própria nação. Se vocês olharem ainda Isaías capítulo 13, abram por favor, versículos 5 e 6. Isaías 13, versículos 5 e 6. A Bíblia fala do dia do Senhor contra a nação da Babilônia. Vejam. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso como assolação. O contexto do capítulo 13, o profeta está falando contra a Babilônia, dizendo que o Senhor vai julgar aquela nação, e aquele será um dos dias do Senhor, que a Bíblia retrata. Agora olhem, irmãos, Sofonias, depois de Amós, Sofonias, depois de Abacuque, capítulo 1, versículos 7 ao 15. Sofonias 1, versículos 7 ao 15. Esta é uma profecia do dia do Senhor contra Judá e contra Israel, os reinos divididos. Diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém como lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Verso 15, aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Vejam como o profeta Sofonias descreve a invasão sobre Jerusalém, com as mesmas palavras de Amós. Amós diz: o dia do Senhor não é dia de luz, é dia de trevas.
porque a cidade, a nação de Israel, o reino do norte, seria invadido pela Assíria. Este, irmãos, é o dia do Senhor. O profeta diz: ai de vós. Olha o verso 18. Amós 5,18. Ai de vós. O ai, irmãos, era uma palavra, é um termo que expressava grande lamento. Quando morriam pessoas, as pessoas começavam a se lamentar, dizendo ai, ai. Era uma expressão hebraica que simbolizava uma dor intensa, desespero, angústia profunda. O profeta diz: ai de vós que desejam o dia do Senhor. Dia de trevas, diz o profeta, e não de luz. Não é como você pensa, Israel. Irmãos, quando os grandes sofrimentos vêm sobre uma nação, através de guerras, isso em nossos dias, através de secas, enchentes, crises econômicas, onde os países vão à bancarrota, quebram financeiramente, epidemias, ou coisas ainda mais assoladoras, semelhantes a essas, sempre que isso vem sobre a humanidade. Isto são dias do Senhor. Dizem que o Senhor está agindo como ele agiu lá em Israel. Lembram que o profeta Amós disse, ainda no capítulo 4, ele disse que iria reter a chuva, que as plantações não iriam nascer, que os gafanhotos ainda iriam comer o que tivesse de verde, e que a doença contaminaria os vegetais que sobrassem. Amós estava falando do dia do Senhor se aproximando, até o ponto de culminar na invasão e o povo fosse levado escravo em cativeiro. Aqueles dias, irmãos, eram dias, como nós também vimos no capítulo 4 e no capítulo 3, que o povo de Israel estava afastado de Deus, que o culto de Israel era uma transgressão ao Senhor, irmãos. Nós vimos que o povo adorava um bezerro de ouro em Betel, em Gilgal, que as pessoas se prostituíam adorando a Baal, se prostituíam com mulheres, prostitutas culturais, em templos, numa adoração pagã, imitando as nações. Nós vimos também que ainda aqueles que faziam como a Bíblia ordena, que seguiam a instrução do culto, não faziam de coração aquilo, mas era apenas uma aparência de que estava certo. Levavam sacrifícios, cultuavam a Deus, mas o coração estava longe, afastado. Na verdade, eles detestavam fazer aquilo. E ainda assim, eles achavam e desejavam o dia do Senhor. Quando Amós falou contra, até chegar no versículo 18, Amós bateu contra Israel, foi mostrando os pecados, foi dizendo que a nação ia ser castigada, ia ser invadida por um exército estrangeiro. E aí no verso 18, o profeta percebeu uma coisa. As pessoas clamavam dizendo, mas no dia do Senhor, o Senhor vence as nossas batalhas, o Senhor guerreia por nós, ninguém vai invadir esta terra, porque o Senhor é o nosso Deus. E Amós diz, ai de vós que desejam o dia do Senhor. Irmãos, essa palavra
é para nós, irmãos. Deus nos chama à fidelidade. De fato, nosso coração deve arder desejando o dia do Senhor. Mas não o dia da ira de Deus, não o dia do Senhor em julgamento, como foi lá em Jerusalém, como foi aqui em Israel, mas o dia do Senhor na grande bênção que o Senhor tem para nós. E para isso, irmãos, precisamos estar em fidelidade com o nosso Deus. Porque se desejamos o dia do Senhor sem estarmos fiéis, o dia do Senhor será destruição para nós e não bênção. Tem muita gente que faz como Israel. Israel dizia: nós somos o povo escolhido de Deus. Deus não vai fazer isso conosco. Nós somos a nação que o Senhor separou. Está lá escrito, nos escritos de Moisés. Eles poderiam dizer isso, eles até pensavam isso. E hoje, irmãos, muitas pessoas se agarram numa atitude até mesmo pecaminosa com as grandes doutrinas da Bíblia, a perseverança dos santos. A Bíblia ensina, igreja, que o crente verdadeiro não perde a salvação, que ele é do Senhor, que nada irá atingi-lo, ao ponto de ele cair em desgraça, a ponto do Senhor tirar sua mão graciosa sobre ele. Nunca isso acontecerá com a igreja. Mas aí alguns crentes dizem assim: bem, se Deus já está certo que eu não perdo, eu vou viver como eu quero, vou fazer qualquer coisa. Pois era isso que Israel pensava, irmãos. E Amós diz que grande e terrível era o dia do Senhor contra eles. Amós não estava dizendo aqui que Israel perderia sua salvação, mas estava dizendo que eles iam ser fortemente punidos pela Assíria, levados em cativeiros, até mesmo mortos. E as pessoas olham para a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, belíssimas doutrinas que glorificam a Deus e que humilham o homem. Mas aí as pessoas, de um modo errôneo, se agarram a essas doutrinas e se acomodam. E dizem: para que evangelizar? Se Deus já escolheu, já elegeu, para que eu vou evangelizar? Já está tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia fala de uma eleição eterna antes da fundação do mundo, mas a Bíblia fala no evangelizar, para que os eleitos ouçam o chamado. E quando nós descansamos, quando nós ficamos apáticos, uma vida morta, nós estamos como Israel nesses dias, entendendo doutrinas verdadeiras, mas não vivenciando-as como devem ser vividas. Isso é um perigo, irmãos. Um grande perigo. E nós temos que sempre estar com os nossos olhos nas Escrituras. Porque embora toda a segurança seja verdadeira, real, embora a predestinação seja verdade, a eleição seja verdade, a perseverança dos santos seja verdade, ainda assim, também é verdade que todos nós somos responsáveis diante de Deus e que o Senhor nos cobrará, que o Senhor nos chamará a prestar contas com Ele. Se você é negligente no serviço, não escapará. Deus vai te chamar, meu filho. Deus vai pedir contas. Onde está a tua fé? Onde está a tua obediência? Ninguém escapa. O profeta faz uma ilustração desse dia terrível do Senhor, no verso 19. E ele diz: esse dia não tem quem escape dele. Irmãos, vocês acham que alguém pode escapar de Deus? Que quando o Senhor vem com a sua ira sobre alguém, uma nação, uma cidade, essa cidade pode escapar? Jamais, irmãos. E o profeta diz: é como alguém que vai na floresta e se encontra com um leão. E aí o coração acelera. Um leão vai me devorar. Então o indivíduo foge
consegue escapar, mas quando ele está fugindo, ele encontra um urso. E ele para, e o temor se apodera ainda mais do seu coração. Agora tem um urso querendo devorá-lo, mas ele consegue fugir e consegue chegar à sua casa. E quando ele chega em casa, o coração palpitando forte, e ele chega e se encosta na parede, veio uma serpente, pica a sua mão e ele morre. Ninguém escapa do dia do Senhor, está dizendo o profeta Amós. Israel não pode escapar do Senhor. Será punida, não há escape. Não há como reter a mão de Deus. Finalmente, irmãos, para encerrarmos, nós precisamos entender que esses dias de julgamento, chamados Dia do Senhor, eles são apenas uma amostra, eles são apenas um vislumbre do grande e último dia do Senhor. O dia em que o apóstolo João escreveu em Apocalipse. Todos estes julgamentos terrenos, parciais, chamados Dia do Senhor, apontam para o grande e último dia do Senhor. Abram, por favor, irmãos, Apocalipse capítulo 20. E vejamos esse grande dia. Versículos 11 ao 15. Se você acha que o dia do Senhor descrito contra Israel, contra a Babilônia, foi um dia terrível, foi um dia totalmente negro e catastrófico, você precisa olhar para o último dos dias do Senhor, o dia do julgamento final sobre a humanidade inteira. Verso 11 ao verso 15 do capítulo 20 de Apocalipse, João escreveu, fazendo uma referência ao grande dia do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se acha escrito no livro. Deu mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este sim, irmãos, será um dia terrível, sem escape, sem segunda chance. O povo que foi para a Síria como escravo, o povo que foi para a Babilônia, lá em Judá, na outra nação, muitos se arrependeram, regressaram, reconstruíram. Mas neste dia, descrito em Apocalipse, será o dia final. Será o dia de pranto e desespero para sempre. O dia da separação, o dia do fim. Mateus 25, 41, Jesus diz: e aos que tiverem à esquerda, direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
verso 1 e verso 3, o apóstolo Paulo declara, igreja, a severidade desse dia. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Também, irmãos, não podemos esquecer, será um dia de alegria para todos os que depositaram a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Será dia de choro, pranto e ranger de dentes para os que se rebelaram contra o Evangelho, para os que rejeitaram o Filho de Deus. Mas será alegria, suprema alegria para nós, a igreja, para todos os que amam e desejam ardentemente este dia, a volta triunfal do Senhor Jesus Cristo, nos arrebatando para perto dele, para junto dele, e ali dando início a toda a eternidade. É o dia da coroação, aonde cada crente receberá a sua coroa na cabeça. É o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo, para recebermos dele a recompensa, o galardão, e entrarmos na mansão, a mansão celestial que o Senhor preparou para o seu povo. É o dia, irmãos, de alegria sem fim. É o dia em que nós estaremos diante do nosso Salvador. Ele no seu trono, o trono branco de Apocalipse. E ele dirá, como está escrito em Mateus 25, verso 31 ao 34. Aos que tiverem à minha direita, eu os direi: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entrai no reino, é o reino de Deus. É as portas das mansões celestiais abertas para a igreja. Entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o dia em que todos os crentes verdadeiros, fiéis, ouvirão do Senhor esta maravilhosa afirmação. O dia final. Depois desse dia, não haverá mais dias. É a consumação dos séculos. É a volta de Cristo. É o dia do Senhor. Amém. Irmãos, vamos orar. Fiquemos de pé. Senhor Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou conosco pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus eterno, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Tu tens nos guardado, Pai. A nossa fé tem sido preservada pelo Senhor. A força, a coragem que nós temos para lutar vem de Ti, Senhor Deus. E nós agradecemos, Senhor. Tu és bom, Senhor, maravilhoso, Senhor. Nos prepara, Senhor Deus, para este grande dia. O dia final, Senhor. O dia em que tiveremos face a face, meu Pai, meu Senhor. O dia em que nos encontraremos contigo, Senhor Deus. Com os nossos irmãos que já partiram e já dormem no Senhor. O dia em que contemplaremos, Senhor, Abraão, Isaque, Jacó, todos os apóstolos do Senhor, todos os santos, Senhor, que tiveram seus corpos cerrados pela perseguição,
É o grande dia, Senhor, do teu povo, o dia da alegria, o dia final. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos,